Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula com você do sétimo ano, ou você que está usando nossas videoaulas aí para sua turma, professor, ou aqueles que estão fazendo revisão na matemática básica, nos seguindo aí nos nossos canais, tá? Canal aí do EducaPE na veia, não esquece, por favor. E também não esquece de estar plugado nas nossas redes sociais. Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, tranquilo? Vamos para a nossa videoaula de hoje, que é Transformações Geométricas, aula de número 12. Mas antes, tem que apresentar a nossa equipe. Nossa grande Roberta está conosco aí, fazendo a transcrição para você, agora, ao vivo. E ele, o nosso amigão Manuel, é o nosso parceiro, tá bom? Vamos lá, direto aí, já mostrando para você um pouquinho sobre sistemas de coordenadas. Eu vou falar um pouquinho da história da matemática, tá? Bom, segue comigo. O plano cartesiano ele recebe esse nome porque foi idealizado, né? Foi escrito pela primeira vez por grande filósofo entendido como matemático, René Descartes. E aí ele é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano, beleza? Que é a nossa geometria analítica. Se você não conhecia essa forma, vai conhecer comigo hoje. E aí ele traz duas coisas que são importantes, são os pares ordenados x e y, que o x está ligado ao eixo das abscissas, que é o domínio, tá? E o y vai estar ligado aos eixos das ordenadas, que é o eixo da imagem. Tranquilo, então? Esse é o plano cartesiano. Na verdade, o encontro de duas retas que se interceptam na origem aí, do teu lado direito, na linha do x, os valores são positivos. Do teu lado esquerdo, na linha do x, aí nessa horizontal, os valores são negativos. Para cima, aí no y é positivo, para baixo é negativo. Tranquilo? Cada parte dessa subdivisão aí nós chamamos de quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes aí no ciclo trigonométrico, que você vai aprender mais à frente nas próximas videoaulas nos anos posteriores, tá bom? Então, relembrando um conceito aí, eixo das abscissas do x ordenadas, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Fechou? Tudo tranquilo então? Segue comigo aí, porque para fazer transformações por reflexão é obtido por multiplicação de apenas a coordenada do eixo vertical, y, tá? Então, se eu multiplicar, por exemplo, por -1, eu vou tirar ele dessa localização superior, ele vem para inferior. A mesma coisa vai acontecer logo mais nas próximas transformações geométricas. Se eu fizer isso com x, eu mudo lá de quadrantes. Tá tranquilo então? Não esquece, essas multiplicações é o deslocamento da imagem. Como é que isso acontece, professor? Segue comigo agora que eu vou te mostrar um exemplo de simetria. Mas antes de responder, vamos jogar matemática simetria. Olha que legal! O WordWall aí, um programa livre e aberto, você digita aí na barra superior do teu computador, então no teu celular, WordWall mais simetria, bota o WordWall simetria que você vai aprender. O WordWall transformações geométricas está aí, ó, essa imagem. Qual é a imagem que complementa essa joaninha? É uma joaninha, né? Não, Roberto, é uma joaninha. Olha, Roberto já confirmou, porque eu estou acostumado a ver besouro, esse negócio de joaninha não é comigo não, mas beleza, é uma joaninha. Você vai clicar lá no WordWall, no teu software de matemática, né, o teu game de matemática, você vai clicar. O que complementa essa joaninha? Essa flor amarela, não tem nem lógica. Eu nunca vi uma joaninha, metade joaninha, metade uma flor, não vi. Então é claro que é outra metade da joaninha que está em azul aí, já estou respondendo para você, tá vendo? Não é formiga, não é a borboleta, tampouco é a aranha, e nem é uma abelha, eu acho que é uma abelha. Se não for, sei lá, é um inseto aí, amarelo e preto, tá bom? Bom, o que complementa, o que responde aí, é esse quadradinho azul, que é a outra metade. Isso é simetria, tá? Passa um eixo dividindo a imagem em duas partes, aproximadamente iguais, porque na vida real não é tão assim, né? Mas a gente indica que é. Quer saber mais, quer jogar bastante aí, transformações geométricas, um game de matemática para aprender, aponta a câmera do teu celular para esse QR Code aí, esse quadradinho preto e branco que está na cabeça aí de Roberto, que você vai ter acesso a esses jogos maravilhosos. Eu estou viciado nesse jogo aí, tá? E aí vocês vão adorar. Segue aí. Bom, agora a gente vai fazer uma apresentação, um exemplo dessa relação que a gente acabou de falar
né, da relação da figura no plano cartesiano em relação à parte simétrica, né, das reflexões em relação à reta. O que vai acontecer? Se eu vou multiplicar por um valor, né, negativo, por exemplo, no eixo Y, e ela estava lá em verdinha, ó, essa verdinha vai descer conforme a animação, ela vai deslocar para virar essa azul aí. Por que eu mudei a cor? Para que você perceba que a base, que a figura ficou de cabeça para baixo. É como se eu desenhasse ela num papel e eu conseguisse dobrar esse papel ao meio e aí eu perceberia claramente que ela fica invertida, tá bom? Se ligou? Viu que isso é claro? Tá tranquilo para você? Então eu vou seguir, tá? Agora nós vamos fazer com o eixo, né, do X, com o eixo que a gente chama do domínio, tá bom? A ideia das abscissas. Em um programa, e aí já resolvendo questão, ok? Em um programa de computador, Alisson construiu uma figura que é de triângulo num plano cartesiano, tá lá. Essa figura do teu lado esquerdo. E aí depois, com a ferramenta desse programa, obteve a simétrica ao triângulo, né, em relação ao eixo Y na vertical, tá? Veja o que ele fez. Na verdade, é na horizontal, tá? A gente está falando da relação com o X, não com Y, beleza? Corrija isso aí, por favor. Quais relações você pode perceber nas coordenadas da figura? O que aconteceu com ela? O valor que era de X ficou negativo, tá vendo? Por isso que quem alterou foi X, tá bom? Olha que ficou negativo. Era menos 5 no vértice C, passou a ser o vértice B menos, no 5, né? Era 5 no vértice C, linha, passou a ser o vértice B menos 5, ou seja, o contrário. Se ele era menos, passou a ser mais. Se era mais, passou a menos. Só o X que mudou, tá vendo? Percebeu aí? Então, isso que acontece. E a gente chama isso de reflexão. Tanto a partir do eixo da abscissa, é isso aí. Não Y como estava lá, tá? É esse eixo que foi modificado, tá bom? Fechou? As abscissas são os números opostos, as ordenadas são os números iguais. Isso que aconteceu na grande verdade. O que acabamos de ver no slide anterior foi uma simetria de reflexão. Reflexão é você olhar no espelho. Traz para mim, Manuel, rapidinho, que eu vou explicar. Quando você está de frente para o espelho, você levanta a mão, tua mão direita, o espelho vai mostrar para você uma outra mão, a esquerda. É estranho, né? Isso chama-se simetria de reflexão, tá bom? Há uma inversão. Olha aí na borboleta como que a gente faz a ideia de simetria. Lembra lá do Word Wall com a Joaninha? Pronto, agora a gente vai fazer o eixo do plano cartesiano utilizando aí a imagem da borboleta. Percebeu como as imagens são bastante semelhantes? A gente nunca vai falar igual, são semelhantes, tá? Porque na vida real sempre temos uma parte do corpo, mesmo simétrico, mas com pequenos detalhes. Teu pé direito é um pouquinho maior do que teu pé esquerdo e assim vai, tá? Isso é normal, não se assusta não, que você não é diferente, não é um extraterrestre, todo ser humano tem essa particularidade. E a variabilidade na nossa diferença aí de constituição é de até 3 centímetros, tá bom? Bom, portanto, a figura apresentada são simétricas, os eixos são chamados de eixos de simetria, tanto esse vermelho como o eixo amarelo. Combinado? Vamos lá agora que eu vou te mostrar um exemplo que a gente usa no dia a dia e você não percebe. Né? Tem que olhar para o chão de vez em quando, para as paredes. Você vai ver as cerâmicas que são postas, que a gente chama de mosaico, beleza? Mosaico, está lá no Recife Antigo, no solo do Recife Antigo você vai encontrar mosaico em um monte de lugar. Olha que coisa legal. Um mosaico aí, e aí eu faço a simétrica dele, ou seja, ele vai ter um deslocamento, ó. Tá vendo? É o mesmo mosaico em relação ao deslocamento na linha e ao deslocamento na verticalidade. Vertical, tá? Para baixo ou para cima, tanto faz. Tranquilo? Agora a gente vai falar desse deslocamento passando pelo ponto, a origem, pelo ponto 00, tá? Leve em consideração aí o trapézio verdinho, e aí o que, é que vai acontecer com ele? Ele vai inverter, essa reflexão é invertida em relação ao eixo, tá? Vai inverter sempre, professor? Não, na maioria das vezes vai inverter, tá? Na maioria. Mas presta bastante atenção, tranquilo? Que a gente vai poder só um pouquinho d'água e aí a gente volta. Presta atenção no slide, sai daí não.
Preciso de água só para hidratar aqui. Faz parte, viu? Quem tem alergia é assim mesmo. O estúdio é super geladão. Texto aí para a gente aprender um pouquinho mais. Exercício. Uma figura obtida por meio da transformação de um polígono representa no primeiro quadrante está localizada no quarto quadrante. Ou seja, ela estava representada no primeiro, foi para o quarto. Descreva como que a figura foi obtida. Veja, tá? Se ela estava, a transformação do polígono foi representada no primeiro e ela estava localizada no quarto quadrante, o primeiro e o quarto tem a ver com o eixo do Y. Tá lembrado? Tá lembrado? Porque aí você tem que olhar que ela se desloca no mesmo lado, tá bom? Se ela se desloca de baixo para cima ou de cima para baixo, quem altera é o eixo do Y. E se ela se desloca para frente ou no sentido horizontal ou para trás também no sentido horizontal, aí quem muda é o número que está relativo ao eixo do X, tranquilo? Nesse caso aí, o número negativo do eixo do Y, tá? Bom, segunda questão, a imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada aí O Peixe. Lógico, né? Não tinha como ser diferente. De Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para uma exposição e fixada nos dois pontos, A e B. Esse pontinho preto, tá vendo aí em cima da tua tela? Uma letra A bem pequenininha, tá? Na primeira figura, lá em cima. E aí no cantinho de cá, na outra diagonal, na parte da diagonal, tem um B, tá vendo? Aí o problema de fixação de um dos pontos, a tela se deslocou, se desprendeu, o prego caiu. Ela saiu do prego, só isso, tá? Girando rente à parede, após o giro ela ficou posicionada como ilustrado na figura aí, ó, com um ângulo de 45 graus. Dá para visualizar? Vou aumentar para vocês aqui, ficou melhor, né? Pronto, era o ponto A e o ponto B, aí o prego caiu lá, né, ela girou e ficou aí a 45 graus. O que é que ele quer, na verdade? Para colocar a tela na posição original, deve-se girar rente à parede no menor ângulo possível, inferior a 360 graus. Porque se você girar 360 graus, ela vai voltar para a posição inicial, concorda comigo? Então, a forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi estabelecido, é girando em que ângulo, percebe? Então, aí é uma coisa de lógica, mas a gente vai trabalhar muito fácil. Veja, se eu girar em 45 graus, ela vai ficar na posição horizontal aí, né, com 90 graus para a posição vertical, mas não vai ficar como está na parede, percebeu? Veja, vamos lá, vamos fazer a animação? Vou trazer para cá, tá bom para você? Gostou da animação? Hoje tá bom, né? Aí, ó, eu tenho 45 graus aí, porque o prego saiu, né, caiu. Aí ela vai girar, beleza? Girei 90 graus, tranquilo? É suficiente? Claro que não, né? Porque ela precisa, esse ponto A precisa voltar. Então eu vou girar 90 mais 45 graus. Percebe? Olha aí, ó. E agora? Deu para entender? Já girou 90, agora mais 45. Aí agora ela voltou à posição inicial. Então eu vou somar 90 mais 45, 135 graus é o giro. Que legal, né? Tudo isso para consertar um quadro que o prego caiu. Muito massa, adorei essa questão de matemática. Bem a realidade nossa, né? Mas você deu para entender, né? Primeiro girou 90 graus, depois compensou os 45, e aí somados 135 graus. Tranquilo? Agora vamos lá, terceira questão. Simetrias são encontradas frequentemente em nosso dia a dia e elas estão nas asas da borboleta, como a gente viu agora há pouco nos outros slides, nas pétalas de uma flor ou numa concha do mar. Bom, em linguagem informal, a figura no plano é simétrica quando for possível dobrá-la em duas partes iguais. Lembra que eu falei isso, dobrar o papel ao meio? Pronto, é exatamente isso, de modo que essas partes coincidam completamente. De acordo com essa descrição, você vai indicar qual das figuras a seguir é simétrica. Mantenha aí, por favor, Manuel, só para eu tomar um pouquinho de água, por favor. Mais água para eu poder encarar a aula daqui a pouco, ao vivo aí para o pessoal do 9º ano, me espera, tá? Item A, nós temos essa questão aí,
E aí, se eu dobrar o meio, será que realmente ela vai coincidir ou ela não vai coincidir? Se eu dobrar o meio a B, vai coincidir? E se eu dobrar o meio a C, vai coincidir? Vamos verificar cada uma delas? Passando o eixo de simetria aí, eu vou verificar claramente que vai ser o oposto, né? Olha que tem uma certa inclinação. Inclinação não, deslocamento dos quadradinhos pretos e brancos aí, tá? Agora, se eu dividir exatamente essa aí ao meio, ela vai coincidir a parte de baixo com a de cima. Aí é com certeza simétrica. Mas, professor, por que não o xadrez? Observe aí embaixo que a posição do rei lá em cima é a posição da rainha. É trocado, tá vendo? Então não vai coincidir. Fechou? Deu para entender? Tem tempinho aí, Manuel? Beleza, vamos lá. Então marque aí questão letra B, tá bom? Vamos lá. Assim como na relação entre o perfil de um corte em torno de uma peça torneada, né? O que é uma peça torneada? Essa peça que você está imaginando aí, um corte ao meio, como se a gente imaginasse parti-la ao meio. Pega a ideia de um bolo e parti-la ao meio, você vai entender o que é simetria. Um bolo redondo, por exemplo, esse bolo de forma que é furado, você partir o meio, você vai ver o que é a ideia da simetria, tá? Esses sólidos de revoluções resultam, né, da rotação dessas figuras planas em torno do próprio eixo, essa ideia aí, tá? Então, girando essas figuras abaixo, em torno da haste indicada, obtém-se os sólidos de revolução. O nome disso é sólido de revolução, tá bom? Que estão na coluna indicada. Aí, a correspondência correta entre a figura plana e os sólidos de revolução é obtida como? Agora a gente vai descobrir. Cada figura dessa em preto aí, se ela corresponde a que sólido, a que peça foi construída. E tá fácil, tá bom? Segue comigo, ó. Aumentei agora para você visualizar melhor, tá? Observe esse número 1. Vamos para o número 1? O número 1 é melhor, é mais fácil? Deixa eu ver aqui. Não, é melhor esse número 2, tá bom? Ó. A peça cortada ao meio ficaria assim. Quem ela representa? Olha o que, se a gente pintasse essa parte aí de preto, ficaria quem? É lógico, né? Que ficaria essa imagem aí, tá vendo? Viu como tá claro? Só fazer a simetria para você identificar. Então, o sólido de revolução é a partir dessa figura aí que a gente está visualizando aí na linha vermelha, tá bom? Agora, esse daí, ó, qual é o que representa? Já aparece a letra E aí, ó, parece um E invertido, tá vendo? Viu aí como é fácil? É só cortar ela ao meio e você vai entender como é que ela vai virar com o sólido de revolução. Tranquilo até aí? Então vamos seguir. Olha esse, ó. Trouxe para cá para ficar mais fácil. Tô show hoje na animação, viu? Animadaço aqui para você. Ó, cortou aí, ficou esse para representar. Beleza? Tranquilo? Claro que só nos resta esse cara aqui que eu vou trazer para cá para ficar mais fácil para visualizar, né? Porque eu corto, olha ele aí. Então, agora está feita a relação de cada sólido de revolução com a imagem simétrica bidimensional. Essa é uma imagem bidimensional do objeto tridimensional, tranquilo? Por isso chama-se sólido de revolução. Tá claro para você? Traz para cá, por favor, Manuel, preste atenção. Lembra aquele pessoal que pega o barro e faz o vaso? Então, aquilo, o vaso feito naquela peça que está girando, eu vou modelando com a mão para montar o vaso, é um sólido revolução. A partir da ideia que ele tem bidimensional, como é que esse vaso vai ser, quantas curvas o vaso vai ter, o cara vai moldando lá, tá bom? Tranquilo? Então vamos seguir lá, ok? Aí, faltou o último, né? Volta aí, Manuel. Desculpa, faltou o último para eu mostrar para vocês, que é esse da letra A. Ih, esqueci do bichinho? Ó, esse cara aqui, ó, você corta ao meio, só pode ser esse aí que tá ligado agora. Fechou? Fechou a questão? Então vamos lá. Bom, a resposta seria 1 com um D, 2 com um E, tá bom? 3 com um A, 4 com um B e o 5 com um C. Fechou? Tranquilo? Se tiver errado, me corrija aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, tá? Vamos lá. Desafio para você, para a gente fechar a nossa videoaula de hoje, tá bom? Na literatura de cordel, os textos são impressos em geral com 8, 16, 24, 32 páginas no formato de 10,5 centímetros por 15,5 centímetros. As razões históricas que se explicam, tá
Tal fato estão relacionados à forma artesanal como são montadas as publicações e ao melhor aproveitamento possível do papel disponível, porque naquela época já era raro usar-se papel, tá bom? Considere a seguir a confecção de um texto em cordel com 8 páginas. Por que 8 páginas? Traz para mim, Manuel, para explicar. Toda vez que você vai imprimir qualquer coisa, um caderno, sabe, que ele é grampeado, que ele é dobrado e grampeado no meio, eu preciso que ele seja múltiplo de 4. Então, 8 é o dobro, tá bom? 16, 4 vezes, 24, 6. Percebeu? É assim que funciona na gráfica, tá bom? Se for grampeado. Porque não tinha técnica naquela época de fazer espiral, de colagem, enfim. Era muito prático fazer o cordel. E aí eu faço um cordel de um tamanho pequeno. Fica ligado. Depois a gente vai lançar cordel aí de matemática para vocês, tá bom? Então vamos lá. Com 4 páginas nós vamos trabalhar. O que é que você vai fazer? Você vai ampliar o cordel. 10,5 centímetros por 15,5. Você vai duplicar isso aí para ver qual é a página, qual é a folha que vai caber. Se é uma folha A4, se é uma folha de ofício, se é uma folha A3, se é uma folha A5, e vai botar essa resposta. Não esquece. Robertão da transmissão, tudo junto, sem acento, manda pra gente, tá bom? Professor, manda aí a nossa videoaula e um ok pra gente lá. Obrigado pelo apoio. Forte abraço. Tchau, tchau.